reggae surgiu nos anos 60 e rapidamente ganhou o mundo com o sucesso estrondoso de Bob Marley. Aqui no Brasil, esse ritmo caribenho desenvolveu seu próprio sotaque. São Luís do Maranhão até ganhou o apelido de Jamaica brasileira por causa da impressionante cena que se desenvolveu por lá. Bahia e São Paulo também têm um movimento forte do reggae. Cada estado com as suas características específicas. E é nesse balanço cadenciado desse ritmo jamaicano que a gente vai fazer o Estação Livre de hoje. Ninguém sabe quem, como, quando, onde e por que o reggae foi trazido e chegou aqui em São Luís. Apesar de ter recebido muito não, de ter sido barrado e sabotado muitas vezes, ele teve essa esperança de que a mensagem dele era realmente relevante e que o povo precisava dessa mensagem. Acredito que o reggae em Salvador ele vai muito pra rua, porque é na rua onde o povo está. Inclusive a nossa cerimônia rasta, ela é feita com tambor, com música e com a cannabis, como um sacramento espiritual, porque para nós é tido como um sacramento. Agora é o momento de fazer a coisa certa. A música reggae é uma música do povo preto, né? Vem lá das ilhas, lá da Jamaica, né? E essa sempre foi o princípio da música, né? Da musicalidade reggae. O único lugar do mundo que se dança reggae a dois é São Luís do Maranhão. Nem na Jamaica, onde se predomina o reggae 100%, se dança o reggae a dois, ou agarradinho. Agora, depois de 20 anos, a gente já tem bastante gente produzindo reggae brasileiro, com instrumentais produzidos aqui, com cantores daqui. E pra gente falar sobre esse ritmo que eu adoro, eu tenho o prazer de receber aqui a DJ e produtora Liz Ventura e o cantor e compositor Monkey Jaya. Boa noite, Monkey. Boa noite, Liz. Tudo bem? Pra gente já começar, quero saber como é que o reggae entra na sua vida? Bom, eu já tinha escutado clássicos de Peter Tosh e Bob Marley, que é quase impossível, né? O mundo todo teve acesso à música deles. E o que eu lembro, assim, um contato que foi muito forte foi quando eu comecei a entender a história sobre a música Punk Reggae Party. Eu entendi a similaridade desses dois movimentos culturais sociais, né? Entre o reggae e o punk. E o punk. Então, Punk Reggae Party e The Clash fazendo cover de Police and Thieves, pra mim, foi ali uma introdução pra mim entender que tinha tudo a ver uma coisa com a outra. Foi o start, que beleza. Liz, e como é que foi com você? Bom, desde pequena, meu pai era baileiro, minha mãe era baileira. Então eu cresci muito com referências de fita cassete, disco de vinil, de reggae em casa. Né? No genérico assim, do Bob Marley, que foi o principal canal, acredito, para difundir o ritmo. Mas quando eu entendi mesmo que o reggae era mais que isso, importante, foi quando eu comecei, de fato, a frequentar as festas de Sound System aqui em São Paulo. Que saiu um pouco da minha visão comercial, de ouvir aquele reggae na rádio, né, o maior hit ou o maior sucesso, e comecei a entender, de fato, o reggae do disco do vinil, os gêneros, né, que vieram após o reggae, as caixas de som em São Paulo, que para mim era uma coisa nova. E a gente vai poder falar de tudo isso aqui no programa hoje, mas antes eu quero falar do Maranhão, porque o reggae é febre no Maranhão. Na capital São Luís, os bailes são uma das principais opções para a diversão da população e também um importante atrativo para o turismo ali naquela região. É tanto que ali, desde 2018, a cidade tem um museu dedicado a essa cultura. A resposta para quem tem a dúvida de como o reggae chegou em São Luís do Maranhão é: não sabemos. Ninguém sabe quem, como, quando, onde e por que o reggae foi trazido
e chegou aqui em São Luís e foi apropriado pela população do Maranhão. Há muitas lendas sobre essa origem do reggae. Uma delas é a dos equipamentos de rádio que tocavam reggae na Jamaica e eram captadas aqui. Outra lenda é dos marinheiros que levavam café para o Caribe e quando voltavam deixavam seus discos comprados lá com suas namoradas aqui. O interessante disso tudo é que o reggae, ele não é um estrangeiro invasor. Ele é um irmão que nasceu em outro lugar. O reggae é irmão do bumba boi, é irmão do tambor de crioula. Ele é irmão dos elementos culturais do Maranhão. O reggae, ao longo dos anos, ele enfrenta preconceitos. Ele não sofre preconceitos, ele enfrenta preconceitos. O preconceito racial, porque é originalmente uma música do povo negro. E enfrentou também um outro preconceito muito grande, que é o preconceito social. Porque originalmente o reggae era música de pobres. Com o avanço da mentalidade das pessoas, os filhos daquela elite que discriminava o reggae, eles já passaram a ser frequentadores do reggae. Tem reggae nos bairros de periferia, tem reggae nos bairros das pessoas que têm mais recursos. Então o reggae, ele é disseminado pela cidade, ele é algo que a gente respira. Esse é o reggae no Maranhão. No final de 1989, Jimmy Cliff veio ao Maranhão pela primeira vez, ele já veio outras vezes, mas ele veio ao Maranhão pela primeira vez e fez um dos shows mais cheios da história do reggae no Maranhão. Então, a presença dele aqui foi muito importante, porque legitimou na população, naquele evento gigantesco, a preferência do maranhense pelo reggae. O maior símbolo da vitória do reggae contra o preconceito é o Museu do Reggae. O Museu do Reggae, ele é do Estado, ele é do poder público. E nós não podemos esquecer que há algum tempo atrás o poder público era o principal discriminador do reggae. Essa aqui é a peça mais recente do museu, é um quadro do Joel do Mara. E a representação, na visão dele, do reggae no Maranhão. Aqui é a Sala Nacional, nós temos a primeira guitarra da banda Tribo de Jazz. A guitarra aqui foi doada pela banda Tribo de Jazz para o Museu do Reggae. É uma peça muito importante. Banda Maranhense Tribo de Jazz, que leva o nome do Maranhão para o Brasil inteiro, contribui para que essa cultura do reggae se engrandeça. Naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha, soltando brasa, queima como atrasa. São Luís pegou o apelido de capital brasileira do reggae, Jamaica brasileira. E esse apelido ele é justificado pela preferência popular ao ritmo jamaicano, a esse fenômeno que é o maranhense ter escolhido o reggae como uma das suas músicas favoritas. Bom, que estava aqui ouvindo a reportagem e aí refletindo. O reggae está ali, nasceu na periferia do Maranhão. Será que a gente pode fazer uma comparação entre o reggae e o rap? O que é o reggae para São Luís, ali para o Maranhão, e o rap para São Paulo? Bom, com certeza, eu acredito, porque ambos, eu acredito que é parte dessa tecnologia ancestral da diáspora. Então, da mesma forma que eu me identifiquei com as letras do rap, eu sou de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Então, poxa, eu ouvia Consciência Humana, De Menos Crime, eles cantavam exatamente o que acontecia na rua. Então, rolava essa identificação, pô, os caras estão cantando a minha realidade. Isso aconteceu quando eu comecei a traduzir as letras de reggae, além do que o reggae que eu já conhecia no Brasil e toda a indústria e todo o mercado, né? Então, com certeza, o rap e o reggae tem essa responsabilidade que eu acredito que é uma tecnologia da diáspora. Todos os estilos, tudo que é atrelado à diáspora africana traz essa responsabilidade de cantar uma realidade
e, hora ou outra, trazer algumas soluções para esses problemas sociais que, né, nosso povo, que é descendente dessa diáspora africana, enfrenta, né? E utilizar a música como uma ferramenta de denúncia, né? Exatamente. Do que a gente vive naquela comunidade, né? Exatamente. Liz, a gente pode falar que o reggae no Brasil tem uma cara específica? Olha, eu acredito que não, porque da mesma forma o Brasil, né, a população negra é plural, tem várias camadas, né, e várias perspectivas. O reggae no Brasil também, né? Tanto que isso liga muito, como comecei a te contar, o reggae na minha vida. Eu conheci o reggae na rádio, sabe? Ouvindo, sei lá, bandas comerciais, do mainstream. Mas eu fui entender o verdadeiro valor do reggae quando eu acessei o underground do reggae, entender a história do disco de vinil, do Sound System enquanto uma rádio ambulante, como ferramenta de denúncia, né? Porque o que acessado, a princípio, é esse lance do paz e amor, né? E aí, quando eu entendi essa relação do reggae com o rap, eu vi que não é sobre só paz e amor. Paz e amor, né? Muito pelo contrário, né? O combate ao preconceito racial, a luta por políticas públicas, por uma qualidade melhor de vida, opressão, né? Contra a opressão, seja ela policial, seja ela social, né? Do seu irmão. Então, são muitas camadas, São assim, muitas, né? Plural. E do Maranhão a gente vai para Bahia, porque lá também tem tradição no reggae. Nine Out of Them, de Caetano Veloso, e Não Chore Mais, de Gilberto Gil, já faziam muita história ali nos anos 70, e o Edson Gomes se tornou o ícone do reggae baiano. O nosso vídeo-repórter Lucas Veloso foi lá para Salvador para fazer um tour pelos locais que resgatam essa cultura desse ritmo na capital baiana. Eu, enquanto geógrafa e pesquisadora da cidade de Salvador, eu busco também esses olhares pelas poéticas negras. Então, a partir daí, a gente pensa também essa questão dos espaços culturais de reggae na cidade. Olha, em Salvador temos 80%, mais ou menos 80% da população negra. E a diversidade cultural, ela é latente aqui e o reggae não está atrás, né? Aqui a gente está no Espaço Cultural Reggae, que é um espaço que vem sendo e propondo também grandes eventos, movimentações e fortalecimento dessa cultura reggae. E aqui a gente vem desenvolvendo várias atividades para criança, para jovem, para adolescente. Nós temos estúdio, nós temos uma mini biblioteca, nós temos roda de conversa, nós temos show grandes e shows pequenos. Nesse mundo de alegrias e transformações. Aqui é o Baju Wilson, um dos bares também muito temáticos do reggae, com a decoração incrível do reggae. Aqui a gente está na Escadaria do Passo, onde acontece o raga de rua, um ritmo também jamaicano, próximo ao reggae, uma das vertentes do reggae. Ela tem uma grande importância aqui na cidade, é um ponto de encontro tanto para conversar, mas também acontecem várias festas de rua, né? E essa ocupação de ragas de rua tem acontecido com a frequência durante o verão, a cerca de todos os finais de semana. Agora a gente está aqui no espaço Ateliê Cabuloso, onde acontece a Experiência Jamaica, uma festa que mistura vários ritmos jamaicanos, principalmente o raga, o reggae e o dub. Balance não para, olha nada se compara. Bad girl na pista tipo joia rara. No ram, pam, 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 joga pra lá. A gente está aqui na Casa do Olodum, criador do samba reggae na década de 70, 80, junto com o Neguinho do Samba, que vai criar esse ritmo que é tão próprio aqui de Salvador, a batida que cativa. Uma cidade que nós temos mais de 136 bandas de reggae. Aqui nós temos o Edson Gomes, que é mais conhecido aqui. Todo santo dia, pois todo dia é santo. E eu sou uma árvore bonita. Já
Geraldo Cristal, nós temos a Danzi, Zavan Live, que é uma artista bem antiga mesmo de reggae, que tem boas composições, toca guitarra, Dionorina, Kayamanaia, que foi um grupo que vem das antigas. Muitas bandas que desenvolvem esse reggae aqui em Salvador, mantém viva essa cultura. Acredito que o reggae em Salvador ele vai muito para a rua, porque é na rua onde o povo está, né? Isso, acho que as manifestações na rua, elas começam a criar essa autenticidade, começam a agregar mais pessoas também do que um espaço fechado. Quando a arte ela invade a rua, acontece essa efervescência, tanto política quanto artística na rua. E é nessa cadência do reggae que a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Só que não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o Sound Systems. É rapidinho. Estação Livre de volta no ritmo dançante do reggae, recebendo aqui Liz Ventura e Monkey Giant. Para entender a evolução da música jamaicana, é preciso falar sobre os Sound Systems, ou, naquele nosso bom português, os sistemas de som. Surgido lá na Jamaica, nos anos 50, esse termo denomina as aparelhagens de som que são usadas nas festas de rua. E nos rolês apareceram os DJs, cantores, produtores, que foram fundamentais para a história do reggae. Aqui no Brasil, essa cultura ganhou a força no começo dos anos 2000 e atualmente conta com mais de 100 sound systems que movimentam as quebradas de todo o país. O Sound System ele surgiu na década de 50 na Jamaica, até antes do reggae e do próprio ska, assim, diferente do que a galera imagina. Os primeiros Sound Systems tocavam rhythm and blues, soul, música negra norte-americana. Ela veio se manifestando com os pretos da Jamaica, que eram oprimidos, né? E que só tinha uma opção para poder curtir, né? Era dançar. Conforme foram passando as décadas, nos anos 60 teve a explosão do ska na Jamaica, depois nos anos 70 o reggae. E aí essa cultura se espalhou pelo mundo inteiro, né? É disco de reggae, bolacha na agulha. E os MCs, né, os DJs, os toasters vão interagindo e cantando nas versões. Children of the Emperor, your brothers all. Children of the Emperor, answer to the call. O Janguru ele veio com a proposta do Jamil Aladred, né? Porque ele já estava fazendo discotecagem aqui de Sound System aqui em Guarulhos já. E aí a gente resolveu trazer isso para nossa quebrada, né? No começo a gente fazia umas festas trazendo outros Sound Systems e a gente percebeu que fazia mais sentido a gente montar o nosso próprio sistema de som. Trazer a música amplificada mesmo com as caixas, com todo aquele ambiente de Sound System mesmo, que é o toaster, que é o seletor, que é o vinil, tudo bem orgânico. A aparelhagem é bem artesanal, né? Cada equipe dimensiona e constrói as suas próprias caixas. E a proposta veio com mais 8 pessoas e a gente falou, mano, bora, porque um cara sozinho para carregar aquelas caixas imensas e fazer todo o trampo de áudio não dava. Salve, salve, eu sou a Cista Chile, canto na cena do Sound System há 16 anos. Hoje o cenário vem crescendo na parte feminina, né? Não só nas crios seletoras, mas assim, DJs também vem vindo com força, mas sempre é mais dificultoso pra gente, não só como mulher, mas como mulher preta também, o acesso é bem mais complicado, mas entre as festas, principalmente de aliado, eles sempre buscam colocar mais mulheres inseridas na cena e a gente vem tacando fogo e é isso, porque pra isso que a gente vem. Sound System periferia, eu acho que puta, cara, eu acho que é quase total, porque começa que a música é de preto. Linguagem que atinge preto, favelado, minoria, tá ligado? Então, o reggae tem uma importância imensa para trazer acesso pra quebrada, não só na linguagem do rap, do funk, mas também com o reggae que é som de preto. Então, a nossa linguagem é sempre coloquial, linguagem de quebrada pra gente se entender e trazer acesso. E no gueto, a galera vê uma parada dessa chegando, assim, uma estrutura dessa, eles recebem a gente bem, o morador vai lá levar um marmitex, vai perguntar se precisa de alguma coisa. A gente faz evento público
E a galera que cola nos nossos eventos, 80% é periferia. O Sound System ele é muito autônomo, muito independente. A gente precisa de um ponto de energia. E às vezes, se não tiver um quadro de luz, nós puxa o gato do poste mesmo. Best of all, Ethiopia best of all. Best of all, Ethiopia best of all. Se você pega 10, 15 anos atrás, você contava no dedo, assim, tinha, sei lá, 10 equipes de Sound System. Hoje tem uma centena, assim, tranquilamente. E aí surgiu aqui no Brasil, primeiro com essa primeira etapa, só do sistema de som e da discotecagem. Agora, depois de 20 anos, a gente já tem bastante gente produzindo reggae brasileiro, com instrumentais produzidos aqui, com cantores daqui. Então eu acho que o Sound System no Brasil tem muito a crescer ainda. Bom, que você começa cantando no Sound System? Exatamente, eu tive outros projetos musicais, mas o Sound System foi o que me deu a projeção e a oportunidade de levar o meu trabalho e as minhas ideias para outros E fala lugares. pra gente um pouco do seu trabalho e da influência desse espaço, nessa construção. Bom, eu lembro que a primeira sessão do Sound System que eu tive a oportunidade de participar foi em 2006, com o Dubversão no Beco Escola. E, no momento, foi uma coisa que eu achei totalmente semelhante à proposta que eu estava inserido, que era o movimento punk. Eu achei aquilo muito do it yourself, uma parada, uma atitude muito monstra de você estar no mesmo nível que as pessoas, ombro a ombro, olho a olho, tocando, compartilhando aquilo com mais pessoas. E, realmente, eu me identifiquei primeiro pelo conteúdo das letras que ali estavam sendo falado. E posso te dizer que foi o meu contato mais profundo com a questão da minha ancestralidade, com a África, né? Porque até então eu não tinha escutado nomes como Marcus Garvey, um exemplo, não tinha escutado outros nomes que fortaleciam a minha origem de onde eu vinha, né? Que eu costumo dizer que cada sound system montado numa praça é um Black Star Line, esse projeto de voltar a gente para nossas origens, né? E cada praça é uma ilha e o asfalto é esse mar imenso onde a gente está navegando e buscando, né, a volta para casa, para nossa consciência, para o que a gente era, né? A conexão é muito forte, né? A conexão é muito Agora, forte. Alice, quando você começou a contar um pouco sobre a sua história com o reggae, você falou justamente do Sound System, que você se encontrou lá e descobriu muito mais sobre lá. Queria que você pudesse falar um pouco pra gente da importância dessa cena para o reggae no mundo, não só no Brasil. Sim. O Sound System, para o mundo, é essa rádio ambulante que não só apresenta novos talentos, mas dá o poder da narrativa, né, de expressar ali o que realmente as minorias estão passando ou então que elas estão criando. E influenciou a música pop global, até hoje segue influenciando, né? Se a gente, até esteticamente falando, se a gente para observar nos clipes hoje em dia dos grandes artistas, a gente vê ali as grandes caixas. Muitas das vezes, né, quem está olhando não percebe que é um sound system, é uma caixa no formato ali que veio, tem uma história, uma tradição da Jamaica, lá dos anos 50 que começou, né, e aí também se conectou com a Jamaica brasileira, que é o Maranhão, já com as nominadas radiolas, então tem outro nome, mas é tudo uma coisa só, né? Então, antes da gente ter a rádio como acesso para divulgar trabalhos, ou então para a gente conhecer esses novos artistas e entender um pouco mais da história, existe o Sound System que faz esse papel desde sempre, né? E como isso inspira também, né, os jovens, a molecada, a realmente fazer, né, do it yourself e sem muito apego também, né? O que é uma camada aí que possa ser discutida no futuro, mas esse desapego de falar, não preciso ir num marceneiro para fazer o meu projeto de sistemas de som. Eu acho que eu posso começar aqui com a minha caixinha de mini system, meu laptop,
meu microfone, eu gravar minha música, fazer um baile na garagem da minha casa, chamar os meus amigos, e aí se inicia uma história, né? Que você vai evoluindo, vai aprendendo e vai se conectando também, né? Agora, vocês sabem que uma coisa é certa, que nesse programa a gente ainda vai falar muito do Maranhão. Então eu vou convidar vocês para a gente voltar para São Luís, porque afinal de contas é a capital do reggae no Brasil. É que lá no Maranhão, a cena reggae, ela é tão única, gente, que lá se desenvolveu um jeito de dançar, olha, que não existe em lugar nenhum, tá? Conhecido como agarradinho. É um estilo de dança que se popularizou ali no Maranhão nos anos 80. E é febre até hoje por lá, eu posso garantir, porque eu frequento estes lugares, tanto que existe uma proposta, tá? Para que o Estado possa reconhecer como patrimônio cultural e imaterial o dançar agarradinho de reggae lá em São Luís. O agarradinho é uma forma, é um estilo de dançar, foi criado pelo regueiro, né, especialmente em São Luís do Maranhão. É uma forma onde você dança dois. A gente tem uma influência musical do Caribe muito forte. Isso teve uma fusão também com a cultura popular do Maranhão, que nos levou a dançar a dois, a coladinho, agarradinho, qualquer forma que seja, um corpo a dois. De acordo com a música, né, você dança, então dessa forma muito, né, a dois, de uma forma muito próxima, onde é feito corpo com corpo. Diretamente da Jamaica brasileira, projeto Chama pra Dançar, produção, realização, organização, Gedam, arte, cultura e cidadania. Reggae é vida, reggae é paz e amor, é resistência. Quando e por que começou a dançar o agarradinho? Desde a barriga da minha mãe, né? Mas eu comecei a dançar, a gostar com o meu pai, tocando na radiola dele. Eu gosto de reggae desde quando eu me entendo por gente. Sempre foi desde criança para festa de reggae, meus pais me levavam no interior. E é um ritmo que eu sempre amei. O único lugar do mundo que se dança reggae a dois é São Luís do Maranhão. Nem na Jamaica, onde se predomina o reggae 100%, se dança o reggae a dois, o agarradinho. Qual é a dica para dançar agarradinho? A leveza, principalmente a leveza e a conexão que você vai ter com o seu parceiro quando for dançar, né, Wesley? Sim, tem que ter a sintonia, é o essencial no reggae. A gente tem mais um princípio básico, que é você ter uma contagem de 1, 2, 1, 2, 1, 2, né, que você pode estar conduzindo ou sendo conduzida pela sua parceira, deixa a sua lombar altamente relaxada e aí você pode dançar a dois, circulando, um espaço físico, por exemplo. Ou então você pode ficar de uma forma mais lenta, né, dançando, como se fosse no balanço, né, do barco aqui, no embalo da maré aqui, né. E, geralmente a gente se concentra no som do contrabaixo. Então esse som do contrabaixo é como se fosse o coração, né, da música, da pulsação, né, musical. E aí você vai, né, naquele embalo muito gostoso que é o reggae. Pra tocar seu coração e fazer você viajar no salão. Dança! Feche os olhos e sinta a magia da música reggae. O agarradinho deve ser considerado patrimônio material, né? Nós concordamos, sim. O reggae existe há 50 anos no Maranhão e isso é um modo de viver das pessoas que gostam de reggae São Luís do Maranhão. Esse reggae, ele contribui muito pela cultura do estado, pelo turismo que é consumido aqui em São Luís do Maranhão. As pessoas têm como lazer, têm como cultura, como arte a música reggae. E isso ajuda muito a transformar a vida, né, de várias pessoas, né? As energias positivas da música reggae contagiando você com o que há de melhor.
Gente, falar de reggae do Maranhão me deixa muito em casa, porque meu pai, seu Manu, era uma pessoa era maranhense e eu cresci ouvindo reggae e eu dançava agarradinho com meu pai em casa desde criança. Você já foi, Monk, pro Maranhão? Já Como tive que foi essa sua oportunidade de ir visita lá? pra conhecer e foi incrível, assim. Além do amor que sente nas pessoas, é aquela parada de você descer no avião, no aeroporto, você toca reggae, na padaria toca reggae. No carnaval toca reggae. Em todo canto toca reggae, né? E eu tive a oportunidade de ir num baile que foi muito louco realizar o quanto as pessoas vão pro baile pra dançar. Né? Não tem aquele lance de, às vezes, você vai pro baile, ok, encontra os amigos, tem aquela... Fico conversando, mas o pessoal vai com o papato brilhando, na estica, pra poder dançar. E isso é maravilhoso, assim. Eu gostei, aprendi, né? Tive que aprender o passinho ali. Inclusive, teve uma situação que não foi no Maranhão. Soltou o quadril. Foi em Fortaleza. Isso que aconteceu comigo um tempo atrás, quando eu fui pra cantar. Aqui em São Paulo, a galera tem muito costume de curtir o sound system de frente pra caixa, né? Então, quando eu tava em Fortaleza, era o Abaixante que tava tocando, apesar de ser em Fortaleza, que é um produtor de stepa, né? Então, eu tava de frente com a caixa, no ritmo do som. E quando eu olhei pra trás, um brother meu falou, pô, essa galera aí tá pá, a mulherada tá olhando pra você, isso tá meio estranho, porque aqui você tem que dançar, você não vai ficar de costa olhando pra caixa aí, tem que arrumar um jeito de dançar. Aí depois, quando eu fui pro Maranhão, eu já tinha isso na minha cabeça, eu falei, eu tenho que aprender o passinho, não vou ficar de frente pra caixa de costa pro povo, que aqui é diferente. E é uma outra impressão do que seria o reggae music, né? Porque acredito que nessas radiolas no passado rolava muito música caribenha. E eu acho que eles se identificaram com esse estilo mais lento do reggae, uma parada para você poder, né? Ter um swing, ter uma leveza. Mais leve, né? Exatamente. Ô, Liz, e o Monk falou aqui dessa diferença do comportamento ali na hora da dança ou não, mas e a diferença no ritmo? Do Maranhão para São Paulo, do Maranhão para Bahia, como é que você enxerga essa diferença? É bem diferente, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, eu entendo que a galera se identificou mais com a época da década de 70 para frente, né? Que é o reggae roots, aí tem o baile que foca mais no roots. Mas o que realmente acredito que expandiu o público foi o digital e o dancehall. A partir dos anos 80, 90, que flerta muito com o ragamuffin, com o rap, com o raga. Então, música que toca na quermesse aqui nas periferias de São Paulo, até hoje tocam nos nossos bailes de dancehall, né? E aí, por exemplo, existe a Fresh Dance Hall, que é uma festa na qual eu colaboro, que foca justamente nessa época dos anos 90, anos 2000, né, que é uma coisa um pouco mais agitada. Já na Bahia, tem mais a força do roots. E aí a galera tem um outro BPM, né? Acho que até pelo clima, São Paulo é muito caótico, então todo mundo mais pra frente. Então na Bahia é um pouco mais take it easy. Mais tranquilo, mais né? parecido com o Maranhão também. Exatamente. Se bem que o Maranhão também tem essa música mais tranquila e tem as músicas mais agitadas que eles chamam de pedras, né? Que são as pedras, as pedradas do reggae. Que eles Eu ouvi dizer que atualmente tem um robozinho, né? Que é um estilo de dança diferente também, que é esse reggae mais digital que vem do Maranhão. Então, vai evoluindo no passar do tempo. Vai evoluindo, é isso aí. E a gente vai continuar com o programa, mas antes a gente vai dar uma paradinha, vamos pro intervalo e a gente continua nosso papo, não sai daí. Estação Livre de volta e a gente está aqui conversando sobre reggae. E qual é a cor do reggae do Brasil? A gente conversou com a cantora Denise de Paula e com a produtora cultural, a Daniela Reigadas, para tentar entender como é que as bandas menos conhecidas se viram para permanecer na cena. Agora é o momento de fazer a coisa certa, aplicar nossa riqueza, ancestralidade é um bem que nos sustenta. A música reggae é uma música do povo preto, né? Vem lá das ilhas, lá da Jamaica, né? E essa sempre foi o princípio da música, né? Da musicalidade reggae. Infelizmente, no nosso país, o reggae, as pessoas que estão, ou grupos, né? Que estão em evidência,
não é essa fatia da população preta que é tão grande aqui dentro do nosso país. Então, eu acho que a gente precisa ainda de mais espaço. Falando no nível do Brasil todo, nós temos a Célia Sampaio, que é uma cantora mulher, né? Eu podendo falar assim como uma mulher na frente do reggae. A Célia Sampaio é uma cantora que mora lá no Maranhão. Então, é uma pessoa que muitos brasileiros ainda não conhecem, né? E ela tem um trabalho vasto e foi uma das percussoras aqui no nosso país. Pedra de salão na Jamaica brasileira, radiodifusão, radiola regueira. A gente tem o Edson Gomes, que é um cantor lá da Bahia, né? Que é uma expressão muito forte pra gente enquanto população preta. Batalha sangrenta, desigual. Etiópia. Temos a banda Nat Roots, né? Que lá do Distrito Federal, né? O Alexandre e todo o pessoal que tá lá. Então são as bandas que eu posso dizer que são percussoras, que nos representam, né? E sempre representaram um grande espaço. O amor como algo infinito. Eu, quando comecei na banda Filosofia Reggae, foi em 2002, né? Então a gente gravou uma música que foi tocada no Brasil inteiro, que se chama Sentimento Bom. E nessa época tinha Filosofia Reggae, tinha mais 2 ou 3 bandas que tinham uma integrante mulher. Um banho pra purificar, um sentimento bom, palavra de irmão. O reggae, lá atrás, ele foi muito marginalizado. Tem uma política pública, mas sempre é necessário expandir. Porque, assim, são várias bandas, vários artistas, várias mulheres pretas que precisam dessas políticas públicas para poder conseguir atingir os seus objetivos. África, mãe, berço da vida, história nossa sofrida. Por exemplo, eu tenho uma banda que eu trabalho, que é o Filhos da Terra. Fazem 3 anos que nós escrevemos o Fomento Reggae, não passamos ainda. Ficamos bem pertinho do suplente, não passamos. E a gente precisa disso para realmente que essas bandas, elas saiam desse anonimato cultural. Então eu acho que precisa de uma educação de base mesmo e da quebra do preconceito do segmento musical. Então a gente precisa de fato se unir. Eu acho que daqui 20 anos a coisa vai ser bem melhor e promissora. E com certeza com as mulheres à frente. Não me sinto só com você ao meu redor. O sol brilhou pra nós. Quero só você desde o amanhecer ou em noites de lua. Liz, sua história, a história das meninas, tem muito em comum. Mulheres num ambiente onde, às vezes, a gente ascender tem uma dificuldade muito grande. Você, como DJ, tem uma trajetória que já foi reconhecida num dos maiores eventos, dos principais eventos de música do Brasil, que é o Woman Music Event. O que isso significa para você e para sua carreira? Para mim é muito importante, mas não só para mim, né? Eu percebo que como a gente se movimenta em várias festas, várias cidades, vários lugares. A gente percebe o reconhecimento também de meninas, mulheres que chegam e você fala: meu, mana, continua, que o seu trabalho é importante, você é demais, as suas músicas são incríveis, a sua seleta é tudo, me identifico, quero seguir o mesmo caminho. Então, na prática, exercer esse compromisso que eu tenho com a música, né? E ser reconhecida por isso em outros espaços, né, de amplitude nacional e internacional, é uma conquista e não é uma conquista só minha, e é isso que me motiva a continuar, né? Porque a caminhada, a trajetória e a estrada, ela é grande, ela é árdua, tem vários desafios, mas a música alimenta a gente, o reggae estimula a gente a continuar cada vez mais. Nunca parar, né, Monk? Exatamente. Você também tem essa trajetória importante no reggae, mas eu sei que ultimamente você tem se permitido a novas descobertas. Conta um pouco pra gente. Desde 2018 eu venho começando essa pesquisa que eu chamo de Pangeia musical. Que o dancehall, a música jamaicana, como eu disse, ela é influência para a música de todo lugar do planeta. O jeito que ela é produzida, o jeito que ela é feita, essa energia do do it yourself. Então, a partir do momento que eu entendo de onde vem a origem, que eu acredito que a cultura ela não tem um dono, não tem um proprietário, mas tem uma origem. E é muito bom a gente estudar e estar por dentro disso, né? Então, meio que eu comecei a estudar a música como um lance do mapa geográfico mesmo. Aquele mapa da Pangeia, tudo unificado, que Salvador fica do lado do Congo, que a Nigéria fica colado ali em outros lugares do Nordeste.
comecei a pensar isso como um estilo, né? Então, se for ver, às vezes o kuduro bate no mesmo BPM, na mesma linha que o funk, que é produzido no Rio. Às vezes o Afro New Beat pode ser um pouco do nosso Ijexá, com alguns elementos a mais de percussão. Realmente esse resgate, né, do que somos e esse entendimento da música que está sendo produzida dentro do continente africano e as suas diásporas que foram se adaptando às metrópoles que elas estão, né? Então, dentro dessa pesquisa, eu considero que é uma coisa, eu prefiro não, às vezes, dividir como o reggae, o funk, música de periferia, né? Cultura de periferia, que realmente é o que dá um rumo até para o mercado pop, eu posso te dizer, hoje em dia. Então, meio que nessa pesquisa de Pangeia musical, eu vejo o quanto o nosso povo e nossa ancestralidade é maravilhosa. E não é num tom de resgate de alguma coisa, é num tom de achar meios de continuação dessa nossa ancestralidade. Então, eu acredito que o reggae me trouxe essa propriedade, esse poder de falar, poxa, Marcus Garvey, o povo preto, ele já teve autonomia a ponto de ter as suas próprias empresas, de ter o seu próprio, vamos dizer, partido político, né? Então, tudo isso que aconteceu e hoje a posição que o preto ocupa dentro da sociedade tem a ver com apagamento cultural e histórico. Total. E você trouxe Marcus Garvey, e aí a gente pode falar de rastafarismo, não pode falar de cultura rastafari, exato, né? Exato. Porque na Jamaica o reggae é muito ligado à crença rastafari. E o Estação Livre visitou uma comunidade, a comunidade Céu de Santa Maria de Sião, para a gente entender quais que são os dogmas dessa religião. No funk bomba intensamente, com Rastafari em minha mente, vou seguindo em frente, consciente dos perigos. Esse é meu caminho, tem as cores e os espinhos. Tem uma banda chamada Jai Haas, uma banda que já viajou o mundo inteiro, já participei de vários festivais, né, como o Lollapalooza do Chile, já me apresentei, né. Tenho 3 discos gravados, de estúdio. O Rastafari chegou na minha vida assim, no momento que eu estava numa pesquisa a respeito da ciência, da biologia, principalmente, com a espiritualidade. Algumas pessoas falam que realmente é uma religião, outros grupos dizem que é uma cultura. Eu já prefiro identificar como um movimento. Esse movimento ele começa com o pan-africanismo, de liberdade africana, começa como um movimento, de certa forma, até político. If you look on this wall now, you see a speech by Marcus Garvey. It says now, Africa for the African, for those abroad and those at home. Na Jamaica isso ganhou o nome de etiopanismo. Então o etiopanismo, em 1930, com a coroação de um rei africano, descendente do rei Salomão, descendente da rainha de Sabá, ou seja, descendente do rei Davi e descendente de Moisés também, ele é coroado em 1930 na Etiópia. Então ele foi um rei dentro desse universo branco de reis e rainhas europeus, é coroado um rei africano que cria a primeira Constituição africana. Haile Selassie teaching first come to us and it says the earth is one, the people is one, language isn't the problem, man is the problem. Os próprios devotos de Selassie, porque Selassie foi exilado em 1934, 35, pelos fascistas do Mussolini. Então existiu 5 anos que ele ficou exilado da Etiópia. Os soldados que ficaram na Etiópia resolveram não cortar o cabelo. Então você vê que não era só uma devoção espiritual, era uma coisa assim, quando Selassie não voltar para a África, a gente não corta o cabelo e vamos parecer um leão. Inclusive a nossa cerimônia rasta, ela é feita com tambor, com música e com a cannabis, como um sacramento espiritual, porque para nós é tido como um sacramento. Estou afirmando que eu faço uso de uma planta que é proibida no Brasil. Os rastas são perseguidos, de alguma maneira. A gente não pode abrir nossos cultos assim, como as pessoas fazem. Existem alguns grupos, por exemplo, no Brasil, aqui em São Paulo, tem uma comunidade, o Céu de Santa Maria de Sião, existe há 16 anos já, aqui em Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, né? Must be acceptable in Jah sight, O Farah. O Amazon Rasta é um filme produzido pela cinematográfica Arica,
e foi rodado na Etiópia, no Amazonas, e traz justamente essa leitura que a gente fez sobre essa linguagem brasileira de vivenciar a cultura Rastafari juntamente com as plantas de poder. Estou sempre dentro da floresta, pelo menos aqui dentro do nosso Amazonas, somos pessoas abençoadas dentro do planeta porque temos aí essa santa farmácia. Não são remédios para te curar uma doença que foi gerada, são remédios para te remediar dentro do caminho espiritual, né? A cultura Rasta é uma cultura descentralizada. Não é que nem o Vaticano que tem um papa e aí aquele cara coordena tudo. É uma coisa que é de quintal. Eu posso dizer que a filosofia é basicamente a mesma de todas as crenças espiritualistas. Amor, harmonia, verdade, justiça, paz. É para Sião que eu vou. Bom, e direto de Santa Maria, a gente vai para o intervalo. Só que a gente não pode ficar um programa de reggae sem falar de Bob Marley. Eu vou falar depois que a gente voltar, é rapidinho. Estação Livre de volta no Balanço do Reggae, recebendo aqui Liz Ventura e Monkey Giant. Bob Marley. Até hoje, é o maior artista da música pop surgido em um país de terceiro mundo. A sua música toca nos 4 cantos do planeta há pelo menos 5 décadas. E a sua imagem está entre as mais populares nas estampas de camisetas de jovens. Por que será, afinal, que o ídolo jamaicano ainda é a principal voz que desafia o monopólio do norte global na indústria musical? Um amigo, ele tinha um vinil do Bob Marley, o outro amigo tinha um outro vinil, e eu cresci assim, com os amigos dos meus tios, e a gente escutando muito reggae, escutando muito Bob Marley, mas o Bob Marley acabou sendo para mim um referencial, um modelo a ser seguido musicalmente. Bob Marley nasceu no interior da Jamaica, no Nine Mile, no distrito de St. Anne, e depois, com sua família, ele foi para Kingston e acabou morando em Trenchtown. Ali em Trenchtown era um lugar muito pobre, ainda é muito pobre, é um conjunto de favelas da Jamaica. E Bob Marley, ele justamente me encantou porque ele pegou toda essa realidade que existe de Trenchtown e traduziu musicalmente. Ele começou cantando ska. Mercados, eles eram basicamente o da Europa e Inglaterra, né, por causa da questão do domínio inglês, e a América, porque era a travessia mais próxima, né, para sair da Jamaica e poder levar a música para esses mercados. A feição do Bob Marley, por ele ser mestiço, ter uma pele mais clara, era mais aceita, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, o que acabou propiciando que o Bob Marley tivesse essa ascensão maior do que os outros. E também porque o Bob Marley seguiu uma veia também de aceitar, incrementar a sua música com muitos overdubs de pessoas que estavam no rock. Foi uma música que foi inserida mais para o cunho de um rock da Jamaica na época, né, do que realmente o reggae em si. Because the experiment was for Chris Blackwell to help Bob break in America, so we needed to add a little bit of something that Americans were used to, like clavinets and things. You know what I mean? So Bob was ready for that. And now you are here, I say it's so clear. Em 80 ele veio e fez uma passagem rápida pelo Brasil, pela gravadora,
e teve um contato com Chico Buarque, algumas personalidades aqui, houve um jogo de futebol, Bob Marley era muito fã de futebol, gostava muito de jogar. Nesse meio tempo também o Gilberto Gil estava bebendo do reggae, né? E ele também trouxe essas influências para cá. E as similaridades entre o povo jamaicano e o povo brasileiro são muitas, né? Essa questão dos guetos, essa questão da música, da opressão do povo preto, da cultura que a gente traz para o país, que o país se serve dessa cultura. Logo cedo, pé na estrada, pra não ter porém. Apesar de ter recebido muito não, de ter sido barrado e sabotado muitas vezes, ele teve essa esperança de que a mensagem dele era realmente relevante e que o povo precisava dessa mensagem e que essa mensagem ia chegar. Valeu, Estação Livre! Até a próxima! Por que o Bob Marley ainda é tão imenso, tão grande? O legado, né, que ele deixou, assim, para mim, ele é um dos principais griots, né, essa figura da representatividade. E acredito que o carisma também, né, que ele trouxe através das mensagens, das músicas, se popularizou, se globalizou e influenciou até hoje, né, as pessoas, assim, dentro da música e fora da música também, né. Bob Marley, ele começou a cantar reggae com 16 anos, né, ali na década de 60, início de 60, usando terninho, paletó, cabelinho black, era uma figura muito diferente daqui. Se globalizou, mas naquela época ele já tinha um papel fundamental ali na quebrada dele, no território dele em Kingston, ali por onde ele circulava, né? E essa educação também musical, né, que a Jamaica nos inspira, né? Que, enfim, um território sem maiores recursos, mas com muito primor e rigidez, assim, na criação de uma música, né? Numa harmonia, numa melodia, numa letra. Essa produção. Então, acho que isso se eternizou. Você sabe que meu filho, quando ele tinha uns 14 anos, ele chegou em casa ele é do funk, todo emocionado. Você já ouviu falar de Bob Marley? Meu filho, vamos conversar. Senta vamos aqui, conversar. Monk, e de Bob Marley, vamos pensar no que a gente tem hoje de atual no reggae que a gente deveria destacar aqui no programa ainda. Nossa, eu vejo que tem muita coisa acontecendo pelo mundo todo, da Jamaica ao Japão, sabe? Tem muita coisa japonesa que eu venho escutando, que eu tô pirando. Essa minha pesquisa de Pangeia musical tem voltado os meus olhares para tudo que está saindo de dentro do continente africano, assim como essas diásporas pelo mundo todo. Então, eu me lembro que eu via vídeos do Capleton, do Sizzla, tocando em estádios na Tanzânia, lotado, com muita gente. E hoje, escutando o Afro New Beat, eu sinto essa influência do dancehall nessa galera que está fazendo agora. Então, eu vejo que a Jamaica, que já é uma diáspora africana, deu aquele dancehall para o continente africano bebeu um pouco daquela parada, pegou aquela influência e hoje está mandando para o mundo todo de volta o Afro New Beat, esse fenômeno do afropop que a gente está vendo, né? Então, assim, talvez não... Eu teria vários coletivos de reggae que estão trabalhando muito e lançando muita coisa. Essa ascensão das mulheres na produção, das mulheres pretas também tomando a linha de frente. Mas eu acho muito legal também o que está acontecendo do continente africano, que talvez não seja exatamente o estilo reggae music, mas estão bebendo na fonte da Jamaica também. Que beleza, gente. E o Estação Livre vai ficando por aqui. Obrigada, Monk. Obrigada, Liz. Foi um prazer receber vocês para a gente poder balançar aqui ao som desse ritmo maravilhoso. E você aí de casa já sabe, acessa as nossas redes sociais para rever essa e qualquer outra edição do nosso programa. Semana que vem a gente está de volta e hoje eu vou te deixar com um trecho do clipe Vem Comigo, 9% of Me is You, de Monkey Giant. Bye! Tempo, eu já não sei mais lidar com tempo. Você não sai do meu pensamento. Já perdi o controle do meu coração. Estou sem direção, jogado ao vento.
jamais existirá essa paixão. Estou em suas mãos, vim caminhando de bem longe só para te ver.